É isso aí, torcida do Fluminense. Vocês acompanharam aí as últimas informações com o Globo Esporte. Agora, pessoal, vamos aqui com ESPN, já deixando os créditos ao canal da ESPN Brasil, torcedor do Flusão. Se não é inscrito no canal, se inscreva, deixe seu like e o seu comentário, que isso faz uma enorme diferença pra gente aqui dentro da plataforma. Agora, sem mais enrolação, bora pro conteúdo do Flusão, que vai jogar a Sul-Americana hoje. Também é um experiente, um veterano da notícia. O Roque Santa Cruz, não é? E guarda seus golzinhos, como toda essa turma aí, quando joga com o apelido Cícero de Melo é o Samarone. Samarone, é isso aí. É o nosso Samarone. Diga lá, Cícero, notícias do Fluminense, amigo. Bom dia para você, Abel, para os companheiros nos estúdios e para o Fã de Esportes. Nós estamos aqui na capital do Chile, Santiago, nesse momento, no bairro Las Condes, pertinho do hotel que serve de concentração para o Fluminense. Esta noite tem jogo pela Copa Sul-Americana, Grupo F, terceira rodada, estádio Bicentenário La Florida, União Espanhola e Fluminense. O jogo começa às 18 horas, horário aqui local, 1 hora menos do que em Brasília. Jogo em Brasília, em São Paulo, 19 horas. Fluminense é o líder do Grupo F, com 6 pontos ganhos, 100% de aproveitamento, 2 jogos e 2 vitórias. União Espanhola não faz uma boa campanha, está aí com apenas 1 ponto ganho, 1 derrota e 1 empate até o momento. Só que o Fluminense veio com um time todo de reservas. O time principal, inclusive o técnico Renato Gaúcho, eles ficaram no Rio de Janeiro se preparando para o clássico do próximo sábado pelo Campeonato Brasileiro. Fluminense e Botafogo, na verdade, Botafogo-Fluminense, o mando de campo é alvinegro no estádio Newton Santos. Quem veio com a delegação para comandar o time do Fluminense é o auxiliar técnico do Renato Gaúcho, o Alexandre Mendes. E a gente conversou com o meio-campista nonato do Fluminense e ele nos falou o que o Alexandre Mendes quer do time para o jogo desta quarta-feira, que vai ser em gramado sintético. Por isso o Fluminense treinou no gramado sintético do CT da Federação Chilena de Futebol. Vamos ouvir o que o nonato nos falou a respeito? Primeiramente, a diferença de gramado, né? A gente treinou no gramado sintético hoje, né? Para a gente se adaptar o mais rápido possível. A gente sabe que é diferente, né? Não tem como negar. Então, por isso que a gente veio com antecedência para trabalhar essa parte aí de adaptação. E também, ainda mais é um grupo jovem que viajou bastante molecada da base. Então, para a gente se adaptar, né? Se conhecer um pouco mais nesses 2 dias aí que a gente vai ter antes do jogo, para amanhã conseguir performar bem. Tá então o meio-campista nonato, Fluminense até agora 2 jogos, 2 vitórias, estreou fora de casa vencendo o Once Caldas da Colômbia por 1-0, gol do Cano, e depois no segundo jogo no Maracanã goleou por 5-0 o GV São José da Bolívia. Fluminense que deve ter essa provável escalação para o jogo desta noite. O técnico Alexandre Mendes, na verdade, tem uma dúvida. O lateral esquerdo, Léo Jans, está se recuperando de uma pancada no tornozelo, fazendo tratamento intensivo. Se não der para ele, deve entrar outro garoto da base fazendo sua estreia no time de profissionais, o Wagner. Então, a provável escalação do Fluminense com Vitor Eudes no gol, Júlio Fidelis, lateral direito também da base, a zaga muito experiente com Manuel e Thiago Santos, e essa dúvida na lateral esquerda, é o Jans ou o Wagner. O meio de campo com o uruguaio Facundo Bernal, Nonato que conversou com a gente, e o Lescano, que deve ser a grande novidade, meia paraguaio, garoto, promissor, que deve começar pela primeira vez nessa era Renato Gaúcho como titular no time tricolor. E o ataque com Serna, Everaldo e Queno. Voltamos aos estúdios aí, um grande abraço para você, Abel, para os companheiros e para o Fã de Esportes. Um abraço, Cícero Melo, muito obrigado ao vivo, trazendo informações de Santiago. Ao vivo não, essa não foi ao vivo. Eugênio Leal. O Fluminense faz a opção correta de poupar os seus titulares. Já tinha feito no jogo da rodada anterior, no Maracanã. Colocou o time quase todo reserva e goleou o San José, né? O GV San José da Bolívia, por 5-0. Enquanto isso, durante a semana, descansa os considerados titulares. Eu acho que talvez tenha sido um exagero, nem o Renato viajar, né? Mas o Renato fica trabalhando com o time titular para evoluir esse time, para focar em Campeonato Brasileiro. E ainda assim, o Fluminense é o líder do grupo, 100% de aproveitamento, e tem condição de buscar um bom resultado hoje. O time que a gente viu ali, né? Eu acho que tem 2 jovens nas laterais, o Júlio Fidelis de um lado e provavelmente o Léo Jans do outro.
Mas, tirando os dois, é um time Sim. que pode perfeitamente jogar aí, eventualmente. Quase todos eles são jogadores que já estiveram em algum momento como titulares do Fluminense, né? O Thiago Santos e o Manuel na zaga. É uma super resposta, né, contra o GV, nessa mesma estratégia. O Bernal, que foi titular há muito tempo como volante. O Lescano é um jogador que foi contratado para ter mais rodagem do que tem tido e hoje pode ser a grande chance dele aparecer mais. Você tem o Serna, que vira e mexe é titular. O Keno não é titular mais por condição física, porque tecnicamente ele tem condição. E o Everaldo, né, que nesse jogo aí fez gols bonitos lá contra o San José. Então é um time, vai pegar uma equipe adversária bem arrumadinha, gosta de jogar, joga futebol de toque de bola, de qualidade técnica, um bom time do José Luis Sierra. E tem essa questão de o jogo ser no gramado sintético, né, o estádio do Audax italiano. Inclusive foi o último jogo da União Espanhola, ela perdeu por 2-0 nesse mesmo estádio para o dono da casa, que é o Audax. Porque o gramado do estádio da União Espanhola, Santa Laura, pegou uma praga, ainda está sendo todo trocado, por isso ela não está jogando no estádio dela, no estádio em casa. Talvez a grama sintética seja um problema, pela questão de adaptação para o Fluminense, que já não tem esse entrosamento todo, tentar lidar com essa qualidade diferente da grama, né? Mas estou apostando que os garotos da base que viajaram, tem muitos ali que são promissores, hein? Tem alguns jogadores que são muito promissores, vamos ver. Naturalmente, alguns irão entrar no segundo tempo, se eles podem mostrar maturidade em nível internacional. Tem clássico na sequência do Campeonato Brasileiro, né? Tem o Botafogo. Então, acho que o início com o Renato ele é muito bom. Botafogo, seja qualquer um outro, são jogos difíceis no Campeonato Brasileiro. Claro. Não, digo, o clássico que ainda tem esse apelo, né? Eu criticava aqui mais cedo a estratégia do Vasco de dizer que a Sul-Americana é prioridade e expor o seu elenco, que já é bem limitado, a esticar a corda ao máximo. O Fluminense, até porque o Fluminense também tem Mundial de Clubes, não vai parar no meio do ano, ele está dosando. Se no primeiro jogo lá contra o Once Caldas, que era o jogo mais difícil, o Once Caldas que ontem venceu o time do San José em La Paz por 3-2, 3 gols do Dairo Moreno, lá naquele jogo o Fluminense levou o time titular, ganhou o jogo, então botou 3 pontinhos na conta e depois venceu em casa já com o time reserva. Então a estratégia para mim é a classificação. Com a vitória ontem, o Once Caldas chegou aos mesmos 6 pontos do Fluminense, com um saldo menor, porque o Fluminense fez o 5-0. Então hoje, um empatezinho já garante o Fluminense na liderança do grupo. E claramente destacam-se os dois ainda que na Sul-Americana só passe diretamente o primeiro de grupo. Eu estou pensando aqui que vivi para ver Renato Gaúcho priorizar o Campeonato Brasileiro em relação a Copas, talvez pela primeira vez na vida. Poupando... Cada clube, cada momento. Então, acho que tem muito a ver com isso, né? É isso aí, torcida do Fluminense. Vamos aqui para mais uma notícia. União Espanhola e Fluminense, onde assistir, horário e escalações. Veja desfalques, arbitragem e outras informações da partida válida pela terceira rodada da Copa Sul-Americana. União Espanhola e Fluminense se enfrentam pela terceira rodada da fase de grupos da Conmebol Sul-Americana nesta quarta-feira às 19 horas, horário de Brasília, no estádio Bicentenário de La Florida, em Santiago, no Chile. União Espanhola ainda não venceu na Copa Sul-Americana. O time tem um ponto somado após empatar com o San José na primeira rodada e ser derrotado em casa pelo Once Caldas por 2-0 na segunda rodada. O time também não vive um bom momento no campeonato chileno, são 6 pontos em 7 jogos. Neste momento está na 13ª colocação na tabela. Líder do grupo com 2 vitórias em 2 jogos, o Fluminense tem 6 pontos e tenta manter o 100% de aproveitamento na competição. O time venceu o Once Caldas por 1-0 no primeiro jogo da fase de grupos e goleou o San José por 5-0, mesmo utilizando um time quase todo reserva. O técnico José Luis Sierra deve manter a base da equipe e repetir as escalações que utilizou nos últimos jogos da Conmebol Sul-Americana e no campeonato chileno. Existem algumas dúvidas na equipe, a chance de um centroavante Matias Soares começar como titular. O Fluminense vai preservar os titulares e sequer viajou com o time principal para o Chile. Até o momento, o técnico Renato Gaúcho permaneceu no Rio de Janeiro para comandar os treinos da equipe principal, de olho no clássico com o Botafogo no próximo sábado pelo Brasileirão. O auxiliar Alexandre Mendes será o responsável por comandar o time, que será formado por jogadores reservas. É isso aí, torcida do Fluminense. Agradeço a vocês pela companhia e até o próximo conteúdo.